Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje trataremos do tema elaboração de referências de acordo com a ABNT. Meu nome é Islane Arcanjo Rocha, sou professora de metodologia científica. Vamos iniciar falando sobre o conceito, sobre a significância de referência. Referência é um conjunto padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento no todo ou em parte, nos diversos tipos de formato, seja livros, sejam artigos, sites, trabalhos acadêmicos, documentos, etc. É um assunto, uma temática que os meus alunos, que são da área do direito, eles têm bastante dificuldade e fizeram um requerimento, pediram que eu produzisse esse vídeo esclarecendo alguns pontos principais. Em regra, alguns conceitos gerais, referência deve aparecer em lista, ao final do trabalho acadêmico e em ordem alfabética. Esse é um erro que eu tenho percebido nas diversas correções de trabalhos, de conclusão de curso. Vários alunos, ao elaborarem as referências, colocam apenas sites, às vezes apenas links com o tracinho, com colorido, não colocam em ordem alfabética, colocam destacado. E outra questão interessante, título, sem numeração, título, referência, ele vem centralizado pelas normas da BNT, centralizado em caixa alta, em negrito e sem numeração. E as referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto. Tem aluno que acha extremamente feio, que fica alinhado à esquerda e acha que está errado, que está feio e acaba justificando. Não, não tem que justificar. As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e com espaçamento entre as palavras. São digitadas em espaços simples e separadas entre si por um espaço simples, em branco. Tem aluno que também acha que fica bagunçado, que fica um conteúdo não tão esteticamente bonito, mas é essa a regra. Então, o título referência, ele vem em caixa alta, negrito, centralizado, sem numeração, e o conteúdo das referências vem ao final do trabalho em ordem alfabética e alinhado somente à esquerda, e entre uma referência e outra nós temos a separação de um espaço simples em branco, de acordo aí com a ABNT e a NBR 6023 de 2018. Quais são os elementos essenciais de uma referência e quais são os elementos complementares de uma referência? Elementos essenciais, eu tenho o autor, o título, quando eles são presentes. Título, edição, local, editora, a data de publicação, que devem constar obrigatoriamente da referência se estiverem presentes. Por exemplo, quando é primeira edição, normalmente o autor não menciona que é primeira edição, então normalmente não se fala na referência que é primeira edição, mas se tiver no original, é assim que nós devemos referenciar mencionando primeira edição. Agora, a partir da segunda, nós mencionaremos se é segunda, se é terceira, de acordo com a que for consultada. Agora, quais são os elementos complementares? Os elementos complementares não são obrigatórios, por óbvio, mas permitem identificar melhor o documento. Então, a gente pode pensar aqui num possível tradutor, num possível revisor, num possível ilustrador, a própria identificação do volume, do tombo, do capítulo, da série, notas especiais, o número do ISBN ou do ISSN. Então, vai depender de como você quer aí especificar, identificar melhor o documento, considerando que esses são elementos complementares, não obrigatórios. Hoje, eu selecionei, tendo em vista que as normas, elas têm uma infinidade de referências possíveis para cada modalidade de documento, de lei, de código, de site,
de arquivo que você consulta, utiliza para elaboração do seu trabalho científico, eu selecionei o documento jurídico para esses alunos que pediram que eu fizesse essa aula. Então, leis, códigos, normas, jurisprudência, trabalhos acadêmicos, como que eu vou referenciar isso? Tem aluno que até tem medo, é bom mencionar isso, tem aluno que até tem medo de utilizar trabalhos acadêmicos como referência de um trabalho científico. Eles têm medo de consultar e referenciar, fazer citações diretas e indiretas. Aqui eu vou abrir um parêntese, se você não sabe o que é citação direta ou indireta, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu falei a respeito dessas temáticas, tá bom? Agora, se você já está por dentro, então você já pode também dar uma olhadinha e fazer uma revisão do conteúdo. Mas, como eu estava dizendo, existem alunos que têm medo de utilizar trabalhos acadêmicos, artigos científicos, monografias, dissertações, teses em trabalhos, né, em pesquisas científicas. Não tenham medo, são trabalhos que, pelo menos teoricamente, são de grande potencial, tendo em vista que foram amplamente pesquisados, passaram por alguma banca. Então, claro que vocês vão fazer uma análise, documentos, se aquilo você pode abstrair um conhecimento que vai ser de acordo com a sua metodologia utilizada. Mas você pode sim fazer citações de acordo com as normas e também referenciá-los sem problema nenhum, tá? Um exemplo aqui que eu coloquei, que é uma dificuldade muito comum entre os alunos, é com relação a um código, seja civil, seja penal, seja tributário, seja qual for utilizado no trabalho científico. Existem duas modalidades, que isso tem que ficar bem claro desde já. Uma modalidade é aquela modalidade em que você utiliza o vademécum, você utiliza o livro de leis, você utiliza o código físico. Outra modalidade é aquele que você utiliza através do Planalto, através de um link no site do Planalto, ok? Então, existem duas modalidades. Se você está utilizando o Código Civil ou equiparado na internet, no Planalto, você vai mencionar, né, Brasil, Presidência da República. Esses conjuntos de fatores que eu estou mencionando aqui, que está na tela, a lei que você diz respeito, no caso aí a Lei 10.406 de 2002, é o Código Civil, né, institui o Código Civil, e disponível aí você tem o link de acesso, porque você acessou na internet. Né? E, inclusive, é importante que vocês coloquem importante e imprescindível, a data de acesso. Aqui, como um exemplo, eu coloquei acesso em 21 de agosto de 2019. Agora, outra coisa é quando você utiliza o vademécum físico. Aí, fazer uma propaganda, né? Dei um exemplo da Saraiva, mas você poderia usar o verbo jurídico, da Mais Jesus, enfim, qual você tem na sua casa, qual foi de fato utilizado, e você vai apresentar os requisitos. Brasil, Código Civil, qual que é, né, os colaboradores, quais são, se tem colaboradores, você vai verificar na contracapa, ou mesmo os organizadores, e aí o vademécum que vai estar em negrito, né, porque a gente tem o título principal que é vademécum, aqui nós temos a edição, o local da nossa editora, a própria editora, o ano, né, dessa edição e a quantidade de páginas. Obviamente que no link, no que importa ao que foi consultado na internet, você não vai colocar a paginação, você não vai colocar a editora. Tem alunos que misturam esses dois. Os organizadores, não, você vai colocar ali os outros requisitos, como foi mencionado acima. Muito cuidado com isso, separem, né, porque são erros muito comuns. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, que eu tenho recebido várias notificações de alunos, ainda mais que nós estamos no fim de semestre, muitos alunos entregando TCC, então eu tenho recebido muitos questionamentos em razão ou em referência no que importa a acórdãos. Professora, como que eu menciono jurisprudência? Eu utilizei a jurisprudência no meu trabalho, eu não sei como que eu faço a referência, né? Você primeiro tem que saber o acórdão de quê? Foi um recurso? Foi um mandado de injunção, remédio constitucional, uma ação de controle concentrado? Do que você falou ao longo do seu trabalho? Tudo aquilo que foi utilizado
daquilo que você utilizou ao longo da escrita, do desenvolvimento do seu trabalho, do seu TCC, você deve referenciar. Então, aqui no caso, eu coloquei um exemplo de um agravo de instrumento, ou um agravo por instrumento, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, se porventura você tivesse utilizado de um agravo de instrumento ou por instrumento do Tribunal de Justiça de Minas, você começaria com Minas Gerais, né? Tribunal de Justiça. Aqui no caso, o Tribunal de Justiça se refere ao Rio Grande do Sul, né? É um caso que foi retirado deste tribunal. Então, nós temos no Rio Grande do Sul, mencionando aí em caixa alta, depois Tribunal de Justiça. O agravo de instrumento, é importante que você coloque o número do agravo de instrumento, né? O número da Câmara, nesse caso, se refere à 12ª Câmara Civil. Depois você vai colocar, se você tiver essas informações, o agravante, o agravado. Provavelmente você terá, caso não seja situação de segredo de justiça, o relator ou relatora, você vai mencionar, né? E disponível em, né? Aí você vai colocar o link em que você retirou esse acórdão. Cuidado para vocês não omitirem nenhum tópico, né, desse link, nenhuma letra desse link para não ter erro. E acesso em 18 de agosto de 2019, que foi um exemplo que eu fiz. Então, você vai adequar de acordo com o acórdão que você utilizou. Se você utilizou 10, você tem que mencionar os 10. Porque tem aluno que fala, professora, mas eu tenho que mencionar tudo. Tem que mencionar tudo. Tem que mencionar tudo. E aí, outra situação de trabalho acadêmico. É necessário, no caso de trabalhos acadêmicos, você utilizar de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese. Tem alunos que cometem um erro, né, muito grande, porque acabam não referenciando os autores, e sim aqueles autores que essas pessoas consultaram. Se você quer ir na fonte, você tem que, de fato, ir na fonte. Você não pode só pegar as referências e utilizar no seu trabalho. Você tem que referenciar todos aqueles que foram, de fato, utilizados no seu trabalho. Então, é necessário o número total de folhas para as referências. Por exemplo, se foi um trabalho acadêmico, uma dissertação de 350 folhas, você vai mencionar. Qual que é a titulação do autor do trabalho acadêmico que você consultou? Por exemplo, ele foi licenciado em letras, com habilitação em inglês, português. Qual que foi o trabalho que ele fez e para quê? Qual a titulação desse autor? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, em que eu coloco o nome, né, começando pelo sobrenome, em caixa alta, o título, né, do trabalho acadêmico em negrito, o ano do trabalho acadêmico, a quantidade de folhas. Então, o trabalho de conclusão de curso, bacharel em, aí você coloca de acordo com a situação em que você utilizou no seu trabalho. Aqui eu usei um exemplo específico de um bacharel em Direito, do curso de Direito, de uma determinada universidade, a cidade em que essa universidade ela está localizada e, novamente, o ano, né, do trabalho acadêmico em que ele foi depositado, em que ele foi realizado, ok? Então, essas foram as dicas da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem me consultar. Eu vou colocar o meu e-mail aqui e vou disponibilizar o link para vocês. Um abraço.